Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Seja uma noite, mais uma vez, muito especial para todos nós. Que possamos, nesses breves instantes, viver momentos de tranquilidade, de harmonia e de paz. Sobretudo, que não nos falte nessa noite, mais uma vez, a inspiração, para que possamos enxergar o estudo do Evangelho com novas cores, com um novo entendimento, com mais profundidade. Sobretudo, que essas lições possam ser inspiradoras para que nós nos modifiquemos para melhor, para que nós corrijamos nossos defeitos, nossas falhas, e nós aperfeiçoemos o nosso modo de ser, de pensar e de agir. Que hoje e sempre a presença de nossos irmãos iluminados, espirituais, possam estar sempre constantes, nos ajudando, nos instruindo e nos protegendo. Que hoje e sempre a paz possa estar presente em nossa vida social, mas principalmente em nosso íntimo. Que nada possa nos afetar, nada possa nos tirar do prumo dos nossos objetivos. Que Deus nos ilumine, nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente, para não perder tempo, nós vamos direto para o nosso assunto de hoje, que é o capítulo 43 do livro Pão Nosso, cujo título é Boas Maneiras. Bom, esse é um título muito simples de ser explanado, muito simples de ser compreendido, e por causa da simplicidade dele, às vezes nós não damos muita importância. Porque uma coisa é a gente compreender a facilidade, essa simplicidade. Outra coisa é alterar o nosso jeito de ser, de pensar e agir de conformidade com o que está aqui expressado. A gente fala muito sobre educação, desde que a gente entra para os bancos escolares. O que se aprende sempre, primeiramente, é a educação. Estamos no colégio, aprendemos sobre educação. Vamos para as faculdades, aprendemos também sobre educação. Mas colocamos em prática no nosso dia a dia. Às vezes a gente dá mais valor ao nosso jeito de ser, a gente se acha retilíneo, a gente se acha completamente equacionado ali no modo de ser, de conformidade, mas na realidade falta um pouquinho de humildade para reconhecer o que nós realmente somos. A gente fala muito da questão 909 do Livro dos Espíritos, né? Mas tem a questão 919 que fala muito bem sobre isso. Então hoje eu vou pular um pouquinho a minha preferida para falar sobre a 919 logo nesse início, porque tem tudo a ver com aquilo que nós vamos discorrer na noite de hoje. A questão 919 diz o seguinte: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Para se melhorar, né, como ser humano, como espírito, e logicamente resistir às tentações do mundo, àquilo que nos impulsiona ainda ao erro, ou a vivência do que há de negativo dentro de nós.
E a resposta é a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo é justamente um ponto da humildade para que a gente possa reconhecer as nossas falhas. Se você é muito orgulhoso, muito ciente de que a sabedoria, que a bondade, a fraternidade está toda moldada em você mesmo, é sinal que o orgulho está funcionando como uma venda nos seus olhos, evitando que você enxergue a realidade. Então, conhece-te a ti mesmo. Aí vem a questão 919A, que é um pouco mais extensa, que é a fórmula para justamente você se policiar nesse sentido. Como ela é extensa, eu não vou lê-la, mas vocês podem posteriormente dar uma recordadinha nela. Já foi tanto falado aqui no centro, né? É aquela recomendação do... sempre foge o nome. Como é que chama? Nossa, surgiu o nome. Santo Agostinho. É Santo Agostinho. Eu estava na dúvida, mas é Santo Agostinho. Justamente. Então, isso, Santo Agostinho. Tá? Que ele recomenda que sempre chegar no final do dia, repassa tudo que você fez, tudo que você pensou, tudo que você falou, tudo que você agiu, para ver se está de conformidade com o que é certo, né? E se estiver, ótimo. Se não estiver, corrija, retifique no dia seguinte, né? Então, vamos ao trecho do Evangelho que retrata esse assunto. É uma fala de Jesus que está em Lucas, capítulo 14, versículo 10. Que diz assim: e assenta-te no último lugar. E assenta-te no último lugar. Eu estava, antes de a gente começar nosso estudo de hoje, antes da gente começar o estudo de hoje, lembrando dessa fala que eu ouvi isso aqui quando eu estava no segundo ano primário. E desde então, essa fala jamais saiu da minha cabeça, jamais esqueci, certo? Então, veja a importância de se passar para as crianças um pouco do Evangelho. Lógico que elas têm as suas limitações de entendimento, mas falado, logicamente, num linguajar mais simples, isso vai ficar gravado para toda a vida. Então, a gente ainda conversava na sala de aula sobre isso. Aquele que quer ser o maior, que seja no céu de todos. Quando você é convidado a uma festa, sempre esteja nos últimos lugares. Não queira todo o destaque. Isso é uma prova do quê? É uma prova da humildade. Você não quer se sobressair. Você quer estar apenas presente no meio, contribuindo, participando, o que é justo. Porém, quando você quer uma posição de destaque, principalmente no caso que nós vamos discorrer aqui hoje, mostra uma maturidade muito grande, muito grande. Porque como a gente pode se julgar maior que alguém, sendo que nós somos infinitamente pequenininhos, muito pequenos, muito falhos, muito errôneos ainda. Então não há do que se gabar, não há do que você
querer ressaltar o maior, ser melhor. Muitos se vangloriam, por exemplo, pela beleza física, né? Tem um corpo escultural, né? Como se diz vulgarmente, de parar o trânsito, mas isso é uma coisa perecível, que vai durar alguns aninhos apenas, e depois já vai tudo mudando, e aquilo que era aquela coisa mais linda alguns anos atrás, hoje se torna o que é falando vulgarmente, um trambolho. E somos nós, somos isso. Não adianta. Vamos murchar, vamos enrugar, vamos perder a vitalidade, vamos perder toda aquela disposição. Mas uma coisa a gente não perde: a nossa essência. Isso a gente não perde. Pode passar os anos, pode passar as vidas, a nossa essência a gente não perde. A gente perde só aquela condição temporária que estamos vivendo. Então, se estamos numa condição, por exemplo, de 20, 30 anos, aquela condição que as forças estão no ápice, é uma cobra. Dos 30 a 40, é outro tipo de prova. Dos 40 a 50, outro tipo de prova. 50 a 60, outro tipo de prova. 60 a 70, e assim vai. Em cada fase, a gente se adapta, a gente se aperfeiçoa, a gente utiliza do nosso conhecimento, a gente utiliza do meio social em que vivemos para novos aprendizados. Imagine se a gente vivesse essa vida inteira com 20 a 30 anos de idade. Qual que é o aproveitamento nosso? Paramos, 20 a 30. A gente vai viver a vida inteira como se tivesse de 20 a 30 anos. Não ia ficar faltando alguma coisa? Que seria uma maravilha, né? Sem dor nas costas, sem dor na perna, né? Pode comer de tudo. Beleza, é a sua fase. Mas nós não estamos aqui para nos divertir ou em colônia de férias, estamos em processo de aprendizado. Então essas fases todas são necessárias. A fase da infância é importantíssima. Importantíssima a fase da infância. Por exemplo, eu estou citando uma coisa agora, estou relembrando um tema agora que eu vi há mais de 40 anos atrás. Mais de 40 anos. E está vivo na minha mente. Então houve uma importância. O principal não é você lembrar, é você colocar em prática. Poxa, se você quer ser educado, a palavra é essa, você quer ser uma pessoa educada, deixe que os outros passem em sua frente. Olha uma coisa que eu aprendi na 5ª série, aula de moral e cívica. Olha, isso não me sai da cabeça. Coisa muito básica, muito simples, que a gente vê que as pessoas são poucos que fazem. Se você estiver andando na calçada e no sentido contrário vem outra pessoa, é seu dever sair da calçada para que ela passe. Uma coisa muito simples, questão de educação. Você dá o lugar para que outra pessoa passe. Você cede, isso é questão de civismo, de educação. Vai andar nos passeios aqui de Pouso Alegre, você. Eu comecei a ir para calçada direito, aquele mundo de gente, é uma delícia andar no centro de Pouso Alegre, aquele mundo de gente, sacólito, mais criança, e para no meio do passeio, onde tem um poste aqui, tem outra coisa aqui que já funila. Aí eles param com mochila, com criança, 4 ali, e deixam o vãozinho assim para você passar. E ficam conversando como se o mundo não existisse. Isso é falta de educação. Você não vê o próximo. O próximo não existe.
Então, aí está uma prova que nós vamos falar. Primeiro eu. E se tiver um espaço na minha vida, cuja ótica não esteja voltada para mim, aí sim eu olho para o outro. Totalmente equivocado. Mas é coisa básica que se aprende lá na infância. Então, o papel dos educadores é fundamental para construir seres educados, bem estruturados. Logicamente que esse não é o papel da escola, é o papel dos pais. Porém, a escola ajuda, sempre ajudou. É um reforço, né? Mas, então eu estou querendo apenas ressaltar a importância de se, nessa fase infantil, você ter contato com o Evangelho. Por exemplo, a evangelização infantil aqui no centro, ela é importante para desenvolver novos futuros homens, mulheres, trabalhadores, que não fiquem na doutrina espírita, mas que saiam daqui e levem todas essas lições. É importantíssimo. Importantíssimo para a estruturação do ser. Então, todas as fases são importantíssimas. Vamos ver então o que o Emmanuel discorre sobre esse tema. E assenta-te no último lugar. O mestre nessa passagem proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo? A sentença revela um conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos semelhantes. Alguém que penetra uma casa, participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando, demonstrar que tudo sabe, ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável às circunstâncias. Quem não conhece uma pessoa, por exemplo, está na rodinha de amigos, conversando sobre determinados temas, aí chega uma outra pessoa e já adentra no assunto e já se põe como o expoente, já começa a falar, não, é isso, é aquilo, e já crava como se fosse o doutor daquilo que estava sendo ali dialogado. Quem que não conhece uma pessoa assim? É constrangedor, não é? É chato pra caramba, né? Quando alguém chega, você está conversando, a pessoa intromete. Primeiro, falta de educação. Educação é educação, irmãos. Porque você tem que respeitar. A primeira coisa, semelhante, você respeita. Você vai entrar num lugar onde você não foi convidado, no mínimo você tem que pedir licença. Se você tem já uma convivência, uma liberdade com essas pessoas, e você pode adentrar a hora que for, tudo bem, mas aprende a ouvir primeiro. É chato. Eu tenho muita gente, respeita a gente desse quilate. É chato. E você tem essa sensação não digo desprezo, mas, puxa, você fica incomodado com essa situação, pela falta de respeito, pela falta de educação mesmo da pessoa, ou aquela vontade de sobressair, de ser a melhor. Será que a gente se comporta desse jeito? Vamos falar do Centro Espírita, então. Hoje até aqui as coisas acalmaram, mas teve um tempinho atrás,
vou chutar aqui uns 10 anos atrás, ou um pouquinho mais, uma determinada reunião, não era minha, né? Aí a pessoa que estava apresentando o estudo começava a falar, falava 30 segundos, a pessoa levantava a mão e fazia uma pergunta sobre o que eu falava. Sem problema nenhum, não dúvida. Ele reporta, responde e continua a sua fala. Passa mais 30 segundos, uma explicação interrompida pela mesma pessoa que vai citar uma coisa da vida dela. Ah, na minha vida aconteceu isso. Tem nada a ver. A pessoa ouve com toda calma, com toda tranquilidade, continua o estudo. Passa um pouquinho, de novo o comentário. O que acontece? Todo mundo que está na assistência fica extremamente incomodado, chateado. Eu sei porque eu já presenciei, eu sei o tanto que é chato isso. Você vem para assistir um estudo que está sendo apresentado, toda vez que começa a discorrer sobre o assunto, uma pessoa vai, levanta e fala algo que não é pertinente, que não acrescenta nada, não é uma dúvida, é questão de querer se sobressair. Tinha uma, essa já foi mais tempo atrás, o que ela fazia? Ela debatia, a pessoa estava expondo aqui e a pessoa debatendo, não, é isso, eu li no livro tal, que é isso, que aquilo, que o outro. Aqui na casa. Tanto é que, foi até, se você sabe tanto assim, por que você não vem aqui dar o estudo, fazer o estudo com a gente, né? Tem tantas coisas. Isso era todo o estudo. Na casa espírita. Falta o quê? Básico. Educação. Para que você quer sentar na janelinha? Aqui nós somos voluntários. Se você tem um cabedal de conhecimento e você tem condições de ajudar o próximo, expondo horários para estudos, para palestras, aqui não falta, desde que o indivíduo esteja preparado, né? Então, qualquer um pode se tornar um voluntário, um trabalhador da casa, qualquer pessoa, desde que se prepare para isso. Agora, ir no estudo de alguém e atrapalhar assim, isso foi por anos. Quer dizer, que quem estava palestrando aqui, dando estudo, desenvolveu a sua paciência de um jeito assim fenomenal, né? Esse passou na prova. Eu não sei se eu passaria, não. Eu acho que eu sou repetente, sabe? Teve um caso que, nossa, eu tenho que contar para vocês. Domingo, vinha aqui no centro uma família. Não posso citar muita coisa para não falar aqui. E tinha uma criança. 7, 8 anos de idade, 9 anos, não sei, não tenho ideia. Só que quando você está palestrando, a gente se concentra para você não se perder o que você está falando, para que tudo tenha sentido, tudo se encaixe. Então há uma necessidade de ter um silêncio, né? Aí a criança pegou, levanta, vai lá, pega, e levanta, e pega, levanta, sobe a escada, desce a escada, sobe a escada, pega um carrinho e vai naquele corrimão e solta o carrinho, lá no chão. A hora do carrinho eu falei, mãe, por favor, não pode sofrer, só isso. Eu não aguentei, está todo mundo incomodado, e eu estava incomodado, né? E não foi a primeira vez, foi a segunda vez, foi a terceira vez. Eu só falei isso. Foi lá, pegou um menino, sentou aqui e não voltou no centro nunca mais. Nunca mais.
e frequentava direto. Sabe o que chama isso? Belinde. Não falei de Belinde, não vou falar muito. É uma chaga esse negócio. Eu não fui mal educado, mas tem hora que não dá. Você é um ser humano. E pior, incomoda todo mundo. Né? Um pouquinho de disciplina não custa nada. Tem que ter. Se não tiver disciplina, vira uma balbúrdia. Uma vez eu lembro, só eu tinha que estar sentado aqui, ó, nessa cadeira. Era uma reunião mediúnica, no tempo que as reuniões mediúnicas eram abertas. Faltavam alguns minutos, uns 10 minutos mais ou menos, para começar a sessão. Chega uma pessoa, lá de fora, ele senta bem na minha frente, senta bem aqui, ó. Falei, ai meu Deus do céu. Cheirando ainda um bafinho de algo curtido, né? Adormecido, sabe? Amanhecido. E para tirar? Era reunião mediúnica. Se você, imagina, se você deixa uma coisa dessa acontecer, não tem como, né? Logicamente, com toda a educação, que essa pessoa sentou aí embaixo, mas não é assim. Não poderia, uma pessoa vir alcoolizada. Tinha que ter uma disciplina. Atrapalha, logicamente, o andamento da reunião, atrapalha aqueles que estão assistindo, incomoda. Às vezes a gente tem que passar por não educado, não, austero, não sei. Chato, mas tem que ter disciplina. Para as coisas funcionarem, tem que ter disciplina. Você não precisa ser mal educado, mas é necessário. Senão as coisas descambam. Tinha pessoas que vinham aqui na palestra, daqui de cima a gente vê tudo. Fazendo dever de casa durante. Você está falando aqui e está com o celularzinho iluminando o livro, fazendo dever de casa. Livro aberto, fazendo lição. Você no fundo eu vejo muito, principalmente, eu acho. Porque é falta de esclarecimento. A gente tem que expor. Tem muita gente que não volta aqui porque a gente fala, a gente costuma falar, tocar em algumas feridas, e as pessoas me lembram e elas não voltam mesmo. Tem muita gente que não volta. Mas tem que saber o que acontece aqui, qual a finalidade do centro. Ninguém está para se destacar. E outra coisa, a gente não faz milagre nenhum, a gente não muda a vida de ninguém. Se alguém pensar que eu vou no centro espírita e vou mudar a minha vida, pode tirar o cavalo da chuva, não vai. Não vai mesmo. Isso, a gente faz essa propaganda negativa. A gente não muda a vida de ninguém. Só tem uma pessoa que pode mudar a sua própria vida. Ela. Nem Deus, nem Jesus. E eu explico por quê. Porque existe uma lei imutável que diz que tudo aquilo que nós fazemos, lei imutável, não muda. Tudo aquilo que nós fazemos é responsabilidade nossa. É nossa. Então, se eu errei, eu que tenho que corrigir. Não é alguém que você vai lá no centro, o médium vai dar um passe e vai ficar tudo uma maravilha. É tal negócio paliativo. Nós ajudamos para que as pessoas se reharmonizem. O problema é de ninguém te cura. Quem cura é pelo seu merecimento. A gente não vê, por exemplo, tantos centros espalhados pelo país que fazem reuniões de cirurgia espiritual? Vocês acham que o médium lá incorporado, ele vai lá e cura as pessoas? Paliativo. A cura real, ela se dá no próprio espírito.
Pode ser amenizado as consequências quando o corpo está com problema, dores, quando a carga é excessiva. Então, esses médiums servem para quê? Para atenuar esse peso, não para resolver. Quem resolve o problema nosso somos nós. Ponto final. Então, falar que vem ao centro para que o centro resolva os seus problemas, não. Mas se você quiser apoio, se você quiser instrução, quiser um lugar que te dê condições para você se soerguer, estrutura, aqui nós fornecemos. Mas resolver em lugar nenhum, aqui em lugar nenhum, pode ir em qualquer lugar. E se alguém promete isso, me desculpe, mas são enganadores. Podem estar enganados e estar enganados. Vamos em frente, já falei muito mal dos outros, né? Vamos voltar para o nosso estudo. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que um homem esclarecido ali ingressando pela primeira vez se faça doutrinador austero e exigente. Já pensou, você vai entrar em um determinado culto aí, qualquer igreja, e você vê que as coisas ali não estão muito condizentes. Não, esse negócio não é assim. Mesmo que você esteja correto, não é justo que você adentre ali de repente. Isso cai naquela palavrinha chamada empatia. Coloque-te no lugar do outro, primeiro. Veja o que ele é, como ele está preparado, o que ele pensa e como que ele age. Não como você agir. Com todo esse cabedal que ele tem, ele está agindo errado, está tentando ajudar, tentando fazer da melhor maneira possível. Tem que respeitar. A gente arrasta as pessoas pelo exemplo. Não força ninguém. O centro não tem essa autoridade para modificar as pessoas que não teve. Você tem que apenas expor. Cada um está no seu time. Se a pessoa está devidamente amadurecida para entender aquilo, ela vai entender. Ela vai melhorar, ela vai se ajustar. Mas se não está, tem que respeitar. Então a gente não pode tentar mudar as pessoas à força. De jeito nenhum. De forma alguma. Isso aí é uma agressão. Então, é o que está se retratando aqui, ó. Ainda que se trate de agrupamento enganado, qualquer um, em suas finalidades ou intenções, não é razoável como uma esclarecida, que a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, ali ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de identificar e conduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços de fraternidade legítima. Isso é um ponto que nós vamos falar muito na quinta-feira. Esse livro que está destacado aqui, ó, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Não tem outra forma de você trazer as pessoas para o seu lado. Sem você melindrar, sem você machucar, sem você ser aquela pessoa entrona, né? Fraternidade legítima, somente assim. Somente assim, né? Tá. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia através do serviço constante. Uma das coisas que eram mais notórias do Chico Xavier era a sua calma, sua tranquilidade, sua bondade
sua humildade, seu respeito pelo próximo e seu amor pelas pessoas. Não era? Era a marca registrada dele em todos os atendimentos? E funcionava? Funcionava. Então, se funcionava, a gente tem que se basear nisso aí para a gente mirar o nosso jeito de ser e de agir também. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Olha o quanto que Chico Xavier sabia para ter escrito tantos e tantos livros, né? A gente nem se deu conta de ler ainda, parcela ínfima desses livros. Veja quanta sabedoria ele tinha ali, né, na sua consciência, e como que ele se expunha, como que ele se comportava da forma mais simples possível. Mas na hora de falar, era uma potência. Quem que assistiu o Pinga Fogo? Já assistiu o Pinga Fogo? Aquilo lá é uma coisa incrível. Tem 2 programas, de 1971 e de 1972, né? Eu assisti os 2. Mas as respostas dele eram assim, uma simplicidade tão grande, de uma profundidade tamanha. Como é que pode? Como é que consegue? Isso denota a elevação da pessoa, o preparo que ela tem, né? Se você não tem, o que acontece? Aquele pouco que você sabe, você quer sobressair, para que ofusque os seus enganos, os seus erros. Então você tenta exaltar as suas virtudes para ofuscar os seus defeitos. No caso dele, ele simplesmente era. Ele não tinha o que esconder, ele simplesmente agia naturalmente. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás, senão estabelecer mais fortes preocupações. Vamos citar casos práticos, né? Muito tempo atrás, lá no outro centro espírita, Amor e Unidade, houve uma mudança. Isso foi em, se não me engano, 84, 85, por aí, mais ou menos, 1984, 1985. Tinha os trabalhadores mais antigos, que já estavam na casa dos seus 60 anos de idade, 60, 65, até 70 anos de idade. Os diretores, os dirigentes de reunião. E havia aquelas pessoas que estavam, logicamente, mais jovens e que estavam já na doutrina, mas já tinham uma visão um pouco diferente. Não viveram o que esses dirigentes viveram. São fases distintas. São aqueles que começaram lá em 1930, 1940, 50, né? 30 é muito, é muito. 40, 50, 60. Que aprenderam com esses de 1930, 1920. Então, é uma coisa que vai passando de geração para geração. Então, eles tinham uma forma de trabalhar. Você pode ver que nas reuniões lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá no Chico Xavier, as reuniões são abertas. Tinha lá os bancos, as pessoas ouvindo, né, assistindo as reuniões.
Tem um monte de gente. Então, assim eram as reuniões antigamente. Com o passar do tempo, a federação, os centros foram se associando à Federação Espírita, e a Federação Espírita foi soltando algumas normas, alguns conselhos, né? Algumas normas para que os centros se adaptassem. E uma das coisas era não ter mais reunião aberta ao público. As reuniões mediúnicas seriam fechadas, simplesmente os médiuns trabalhariam nas reuniões. Lógico, tem toda a lógica, mas pensa bem, alguém que estava desde que se conhece por gente trabalhando daquele jeito, e vem alguém de fora e impõe, ou melhor, alguém que na casa espírita, dentro da casa espírita, impõe, sendo que a federação, ela não impôs, ela recomendou, é bem diferente. Mas vem os novos e impõem para os velhos, olha, de acordo, daqui para frente tem que seguir isso aqui. O que aconteceu? Ruptura. Falta do quê? No próprio centro, de empatia, de entender o que conversa, entra no acordo, expõe. O espírita tem que estar sempre aberto a mudanças, a melhoria. É lógico, sim. É bom, sim. É para um bem maior, sim. Então se ajusta. Mas o que aconteceu? Ruptura. Dessa ruptura que aconteceu nessa época, surgiu essa casa aqui. Esse centro foi fundado por aqueles dirigentes lá do Amor e Humildade que se afastaram lá, ou foram convidados a se afastarem. Coisa inacreditável no mundo espírita, mas essas coisas acontecem. E redundou nesse centro. E foi fundado em 1987, até 2000 e alguma coisa, 2005, ele trabalhava com reuniões abertas, né? Reuniões mediúnicas, abertas ao público. Depois as coisas foram se adaptando, até que as reuniões mediúnicas agora são separadas. Mas não houve essa ruptura. Houve um esclarecimento, logicamente uma conversa. Lógico que é muito melhor para quem participa de uma reunião mediúnica, de você ter um lugar tranquilo, onde as pessoas não falam, não arrastam, não traz sacolinha. O pior inimigo de uma reunião mediúnica é sacolinha de plástico. Sabe essas pessoas que vão no supermercado, passam no supermercado com a sacolinha de plástico e chega na reunião, está tudo quietinho assim e mexe na sacolinha. Aquilo ali é a cruz para quem está concentrado. Outra coisa é o bebedor. Aqueles copinhos ali dá vontade de esganar. Nossa! Sou fã daquelas canequinhas que tinha no colégio antigamente. Tinha uma canequinha de alumínio que era para mais de 200 pessoas beber. Tinha uma talha, né, de barro e uma canequinha. Você pegou isso aí? Você pegou isso aí? Eu sei que você pegou. Você pegou essa... Mas ela existe ainda nesse copo. Ainda existe? Existe. Era uma canequinha de Só que não alumínio. era mais compartilhada. Era uma canequinha de alumínio que não tinha muita mais amassada. Você põe aqui na boca e no outro dia você vinha com um corte aqui no lado. Fora os boqueiros. É sobrevivendo. Mas não faz aquele barulho que esse copinho faz. Tem aquele café que a água sai assim, sobrou a boca. Isso é moderno. Isso é moderno. Na minha época, às vezes não tinha água no filtro, você tinha que ir no banheiro. No banheiro, tô falando sério, no banheiro tinha um latão, sabe esse latão de 200 litros? Tinha um latão que tinha uma torneira improvisada que ficava assim em cima do latão, né? Aquilo ali enchia d'água, que eles devem usar para lavar, né? E você tomava água daquela torneira. Você tinha que abrir a torneira e com a boca lá e você tomar água. Isso lá na minha época de primário.
O negócio era tão complicado que eu lembro certinho. Eu estudei 5 anos naquele grupo. Desses 5 anos, eu fui no banheiro uma vez, que eu não estava aguentando. Eu nunca fui de pedir para o professor, eu preciso ir no banheiro. Mas nesse dia não dava, estava enchente estava danada. Falei, na hora que eu entrei no banheiro, eu falei, meu Deus, o que fizeram aqui? Isso aqui é outro mundo. Jesus, as coisas devem ter mudado hoje em dia, né? Não mudou? Não mudou. Ah, mas igual era, não. Não, tá na escola, reformando o banheiro e eles já conseguiram, uma semana, quebrar o banheiro reformado. Bom, eu nem sei o que eu fui pensar, eu já me perdi. Tá falando das sinais mediúnicas, por isso que fica o copinho lá. Olha lá. Olha lá o copinho. Tem uma pior. Tem uma pior. Já que eu já terminei aqui, eu vou falar uma coisa aqui. Não tem coisa pior. Perto foi no banheiro. Quando um homem vai no banheiro e está no maior silêncio no salão e começa a fazer barulho no vaso, dá uma vergonha alheia. Sabe a vergonha alheia? Nossa! Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente precisa ter 2 dedos de testa. E tudo. Isso chama bom senso. Em tudo. Pois é. Você vê que as pessoas falta ainda uns ajustezinhos, né? Falta uns ajustezinhos. Lógico, não tem problema nenhum. Não sou perfeita, não, mas eu acho que no universo tem que ter um senso de desconforto. Mas vamos parar de falar mal dos outros, né? Porque o problema de falar mal dos outros é que a gente não consegue visualizar os nossos problemas. Então deve ter muita gente falando da gente, dos nossos erros. Mas faz parte. Vamos lá para o próximo? Então nós falamos sobre. Qual é o título? Boas maneiras. Boas maneiras. O que boas maneiras tem a ver com curas? Você vê que no livro sempre uma coisa está dando um gancho para a outra. Né? O capítulo 44 fala de curas. É uma fala de Jesus que está em Lucas capítulo 10, versículo 9. E que diz assim: e curai os enfermos, que nela houver, e dizei: é chegado a vós o reino de Deus. Muito bem, vamos com calma agora nesse tempo. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. E curai os enfermos. Como que se cura um enfermo? Faz de conta que essa fala é para a gente. Tá, curar os enfermos. Você vai lá e receita um antibiótico, faz uma cirurgia, faz um tratamento, faz uma análise, é isso? Não é. Porque a gente não está preparado para isso. A gente não tem menor treinamento para isso. Mas ele está dizendo curar os enfermos. Puxa vida. Depende da enfermidade física. Aí é que está. Aí é que está. Antes que a doença exploda no corpo físico, ela já pré-existe no corpo espiritual, o espírito. É aí que é a chave do negócio. Então, quando fala em curar os enfermos, não é enfermo do corpo, é enfermo do espírito. E como que se cura enfermo do espírito? Não tem outro jeito. Educação. Todo tipo de educação. Não é educação só do tratar em sociedade, não.
é comportamental. Oi? Tudo que é instrução faz parte do aprimoramento do ser. Isso é vital para o desenvolvimento. Mas além disso, é no relacionamento, é no modo de se dirigir ao outro, é no modo de conviver, de interagir. É toda a vida em sociedade mesmo, seja a sociedade do lar, seja a sociedade profissional, seja o conjunto em que nós estivermos vivendo. O outro tem que ser respeitado. Então, o que fala no item anterior? Aquele que quer ser o maior, que seja o servo de todos. Tá? Então, isso nos convida ao quê? À humildade. A entender a nossa pequenez e a nossa potência também. Humildade não é ser o último da fila e literalmente não. A humildade é saber o que você é, saber o seu potencial, mas saber bem utilizá-lo no momento adequado, de uma maneira que seja eficaz para o bem do próximo, sem machucar. Porque é muito fácil você machucar as pessoas tentando fazer o bem. Quer ver um exemplo muito simples? Sim. Qual que é a caridade mais fácil de fazer? Material. Cesta básica. Você junta uma cesta básica. Tem uma família lá no bairro tal, está necessitada da cesta básica. Você vai levá-la. E você chega lá, toque a cesta básica, mas utiliza bem isso aqui, não vai fazer isso, não vai vender, não vai... E você dá um monte de recomendação para a pessoa. E passa um sabão ainda. Seu filho, já marmanjo aí, seu filho tinha que estar trabalhando já, tinha que estar te ajudando, teu marido bebe, não podia beber, e em vez de pôr para cima, começa a apontar defeitos. Poxa, maior falta de caridade isso. Não precisa, mesmo que você esteja certo. Isso é falta de empatia. Não é assim que lida com pessoas. E essa forma com que nós nos relacionamos com as pessoas, aqui no mundo físico, para ser bem sucedido, para ser ideal, é aquela que nós também usaríamos nas reuniões mediúnicas para tratar os espíritos que estão ali chegando para o atendimento da Terra. Se você tem uma postura desse nível lá fora, e você vai para uma reunião mediúnica com esse grau de entendimento, imagina que você vai passar para frente. Não vai dar certo, vai dar uma zebra danada. Vamos falar sobre isso no conteúdo de quinta-feira também. Então, gente, é essencial aquilo que foi passado no capítulo anterior, para que nós sejamos, nos portemos dessa maneira. E às vezes você tem que fazer-se inferior ainda àquilo que você está ajudando, para você conquistar, para que ele possa te entender. Você tem que chegar àquela condição de passar a ele de uma maneira que não frustre, que não melindre, que não machuque. É complicado porque cada um é diferente do outro. Mas existe uma linguagem universal que chama-se amor. Se você sabe essa linguagem universal, você consegue falar com todo mundo. O problema está aí. Conhecer essa linguagem. Vamos lá. E curar os enfermos que dão velho e dizer, é chegado após o reino de Deus. Que reino de Deus que é esse? Quando você cura os enfermos, entre aspas, você está lidando com o seu ser espiritual.
Aonde que está o reino de Deus? Dentro da gente. Então, é chegar a voz do reino de Deus, porque você está mudando de dentro para fora. Aí sim a mudança está acontecendo. Aí sim a cura está sucedendo. Quando nós curamos corpos, geralmente, se a pessoa não modifica suas posturas, seu modo de ser, ela continua enferma. Ela vai ter o que? Uma moratória, né? Vai ter um tempo aí que vai ficar bem, para refazer, para se pensar, para se reestruturar, mas vai voltar a enfermar se não modificar-se. Então, os paliativos funcionam nessa hora. Mas não estou desmerecendo os paliativos, são importantíssimos. Paliativo é misericórdia, pura misericórdia do alto. Mas ele não resolve. Ele atenua, mas não resolve. O que resolve é modificação na essência do ser. Então, o que bem diz Jesus aqui: curar os enfermos e dizer que é chegar no reino de Deus, que essa mudança já está acontecendo. Aí tudo se modifica. Você joga todas as suas fichas, dos seus sonhos, dos seus intentos, no plano físico, o que vai acontecer? Você pode viver 20, 30 anos e tudo dá certo. Tudo que você pensou, tudo que você sonhou, você concretizou. Nossa, é por esse lado, é nesse caminho que as coisas funcionam. Mas chega um tempo que aquele castelo que você construiu começa a precisar de reformas e vai se desmoronando. Perecível. É temporário. Então é uma grande ilusão que a gente cria quando põe nas questões físicas, nas questões do plano físico, todos os nossos intentos, todos os nossos sonhos, todas as nossas realizações. O que vai desaparecer? Aquele emprego maravilhoso que você ganha 20 salários mínimos por mês. Olha que beleza. Eu queria um desses. Pois é. Vai chegar um dia que você vai ter que aposentar. Tem que parar de trabalhar. Já não vai ganhar aquilo tudo. Começa por aí. Tá, tudo bem. Mas aí, era nisso, era nessas fichas que nós apostamos, uma estabilidade financeira para o final da vida. É só isso. Não é. As coisas da vida são para dar a sustentação para que vivamos dignamente, mas não é a finalidade, é apenas o meio. Lutar por uma vida melhor, para ter uma casa, para ter um carro, para ter um conforto, para ter umas férias, é errado? De jeito nenhum. Se você trabalhou, é justo. A questão é que você não pode colocar o objetivo maior da sua vida nisso, porque isso vai acabar. Isso passa. A gente passa. A nossa vitalidade passa. A nossa beleza física passa. E o que vai sobrar? O que sobra da nossa essência, que nós fizemos, que nós conquistamos? Eu sempre falo que o maior tesouro que nós temos, vamos falar, diamante. Pensa num diamante bem bonito, bem valioso, um brilhante assim, valiosíssimo, que custe milhões de reais. Pensa nessa pedra. Beleza. Se eu falasse para vocês que na nossa vida nós estamos cercados de diamantes
com esse valor. Não é um, não é dois, são milhares de diamantes com esse valor. Vocês considerariam que nós somos ricos? Se uma pedrinha pode ter tanto valor, que valor que nós podemos dar a um ser imortal, criado por Deus, com a possibilidade de desenvolvimento infinito, que está à nossa volta, junto de nós, com um potencial extremamente grande para que todos cresçamos juntos. Onde que está o nosso maior tesouro? Está do nosso lado, a gente não vê. São as pessoas. Nós somos multibilionários e não sabemos ainda. Por que vocês acham que um ser de uma angelitude como Cristo, tão grande quanto Cristo, se dignaria a vir a um planeta primitivo como a Terra, ajudar a desenvolvê-lo e cuidar de todas as criaturas que ali vivem? São bilhões de seres que vivem nesse planeta. Por que ele faz isso? Que é o trabalho dele? Que ele sabe a fortuna que existe aqui no planeta Terra. Fortuna que é composta por esses bilhões de valiosíssimos diamantes que somos todos nós. E o que nós, na nossa ignorância, fazemos? Nós riscamos esses diamantes, nós quebramos eles, nós enlameamos eles, e pouquíssimos a gente deixa brilhar. Qual que é o papel nosso? É fazer esses diamantes brilharem. Essa é a nossa fortuna, essa é a nossa riqueza. E somos detentores da maior riqueza do universo. Não nos damos conta disso. E às vezes nos apegamos num diamante que está ainda em formação e esquecemos todos os demais e focamos todas as nossas esperanças num que muitas vezes é ainda mais um carvão do que um diamante. Ou seja, jogamos nas nossas fichas em pessoas únicas e esquecemos de todas as demais. Ou damos valor só na nossa família e as demais famílias tanto faz. Ou então damos valor apenas à nossa cidade e às outras cidades, não interessa. Ou ao nosso estado e os outros estados, a gente nem liga. Ou ao nosso país e o resto do continente, a gente não está nem aí. Ou ao nosso continente e o resto do mundo, pode explodir uma guerra mundial, não importa manter na América do Sul aqui, não vai se perder nada. Isso aqui é falta de empatia. Ou falta ainda de expansão da nossa visão para saber qual que é o nosso papel nesse universo. Nós não podemos ser pequenos, não fomos criados para ser pequenos, para pensar tão pequeno assim. E como expandir? Não existe outra forma de se expandir o nosso conhecimento senão desenvolver esse reino. Reino, o que é o reino? Uma coisa enorme de Deus dentro de nós, ou seja, você colocar todas essas qualidades que o Evangelho nos molda dentro de nós para que as outras pessoas, para que todos possam viver nesse reino. E haveremos de ser felizes?
Com toda certeza. Essa felicidade que a gente tanto almeja, está aí. Está nos circundando. Só que a gente não enxerga, porque a gente ainda está com a nossa visão totalmente voltada para nós. Desenvolvendo as potências angelicais que todos temos, nós vamos realmente nos constituir em seres felizes. Isso é um processo que leva um longo tempo. Tudo bem. Mas a marcha evolutiva, a velocidade da marcha, depende só de nós. Querer, a 909, depende só de nós. Se você quiser se deter um pouco aí no materialismo por alguns séculos, milênios, o alto não faz questão disso. Vai te dar toda a possibilidade. Você quer se esgotar aí no materialismo? Você vai ter várias vivências. Você vai aprender na matéria, aprender com a matéria, as ilusões e as desilusões, que vão te forjar no espírito mais entendido nessa questão. Mas se você está sublimada, que a matéria já não te ofusca mais a visão, então é hora de desenvolver as nossas potências do coração. São enormes, basta que a gente queira desenvolver, só isso, basta que você queira amar. E é interessante que quanto mais você ama, mais você quer amar. Quanto mais você serve, mais você quer servir. E quanto mais você quer ser feliz, mais você faz a felicidade do outro. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos que também curassem muitos enfermos. Por que ele curou tantos enfermos assim? Logicamente para poder, é o marketing, né? Foi o marketing da época, porque se ele não curasse os corpos, ninguém ia achar que ele era alguém especial, simples assim. Se fosse eu lá 2000 anos atrás, nesse falatório todo, tivesse um centro espírita lá em Jerusalém, né? E eu falasse as coisas que eu falo hoje aqui, no mínimo ia ser apedrejado, né? Tudo bem, mas ninguém ouviria. Então a questão de curar corpos e as pessoas que estavam em condições tão precárias, isso era, aliás, nos dias de hoje isso arrasta também, né? Se fizer um marketingzinho aqui, ó, sexta-feira da cura, você pode vir com os seus problemas, você vai deixar as muletas, vai deixar o seu médico tudo lá fora e vai voltar, não vai precisar mais. Isso aqui, ó, logo. Desde que eu consigo fazer isso, né? Conseguimos fazer isso. Mas, e aí? Sabe que muitas vezes a muleta é o remédio, né? A muleta é o remédio que a pessoa precisa. Aí você tira a muleta, você tira o remédio. A pessoa volta a ficar enferma. Espírito. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quanto se restauram das deficiências humanas. Ele curava os corpos. Beleza, é o marketing dele. Mas, logicamente, tinha as pregações, que era justamente aonde a mudança acontecia. Aqueles que já estavam preparados, já compreendiam o que o Cristo dizia, aqueles que já tinham o coração já pacificados, compreendiam plenamente as lições de amor, de igualdade, de perdão que o Cristo dizia. Aqueles que não estavam preparados foram seus perseguidores. Nos dias atuais, se acontecesse esse evento, o mundo estaria dividido ainda? Uns seguiriam Cristo e outros o
Apedrejariam? Sim. Talvez, aqueles que o seguissem fossem um número maior hoje em dia, justamente por ter passado 2000 anos de aprendizado. É possível que a humanidade ela não amadureceu nesses 2000 anos. Porém, na prática a gente não vai ver isso. Não vai acontecer. Mas o Cristo então não curava apenas corpos, curava almas, ou seja, dava as lições, dava os ensinamentos, e ensinamentos que hoje nós utilizamos aqui no Centro Espírita em 2024. 2024 anos, estamos falando daquilo que ele falava lá atrás, lá no comecinho. É sinal que a gente está batendo nessa tecla porque não aprendeu ainda, né, em todos os detalhes. Aliás, eu acho que, por um lado, a religião ela faz um papel assim muito importante na sociedade, isso é indiscutível. Eu acho que a matéria religião nas escolas deveria ser mais bem trabalhada. Tem essa rixazinha. Na época que eu estudava, tinha as aulas de religião. Não sei se nem hoje existe aula de religião, mas não sei. Tem? Mas é católica? Não, ela modificou. Ela é laica, né? É laica? Só que aí ela fala só algumas partes de cada doutrina. Então mudou. Só que, no meu ponto de vista, teria que trabalhar a parte moral. Pois é. Independente da religião, trabalhar a parte moral. Pegar seu evangelho. Vamos falar de evangelho, não vamos falar de religião. Vamos falar de evangelho. É só cita, entendeu? Que alguma religião que a outra que a outra mas não vai no fundo, que é a essência da aula. Então, o que a minha professora de segundo ano primário fazia? Ela chegava na sala de aula, em determinado período, ela pegava um evangelho para crianças, né, logicamente, e lia aquelas passagens. Não está levando para um lado, não está levando para o outro. É o que ocorreu na Bíblia. Numa linguagem muito mais simples e compreensível, que vai ficar para a posteridade. Ali tem todo o fundo moral. Então, independente se seja protestante, se seja espírita, se seja católico, todos vão entender. A parte moral é uma só. E essa parte tem que ser reforçada para a formação do caráter. Para mim, fez efeito. Fez diferença. Para a minha geração, eu falo que fez também. Não só para mim, mas para a minha geração. Para todos, não. Tem gente que nem ouvia, ou se ouvia, não entendia. Mas muitos que cresceram comigo, que ainda têm convivência, eu sei a importância que teve. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, ou seja, o corpo físico, né? Mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Nós estamos hoje, por exemplo, falando sobre esse tema, para quê? Para que o nosso corpo físico fique bonitinho? De jeito nenhum. Mas para que a gente corrija, se aperfeiçoe, a gente se enriqueça. A gente tem um cabedal de conhecimento maior, mas principalmente coração mais macio. Um dos grandes problemas quando a gente vai adquirindo muito conhecimento é que o conhecimento fica no cérebro, né? Vai pesando. Então vai pesando, o que faz com o coração? Vai achatando o coração assim, tornando o coração uma pedra. Então, o conhecimento não pode pesar de uma forma que o achate o coração. Os dois têm que desenvolver-se paralelamente.
igualmente. E olha que a coisa mais fácil que tem é as pessoas se perderem por causa do excesso de conhecimento e falta de empatia, falta de amor ao próximo. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, quantas se verifiquem assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Existe tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo. Lição oculta da moléstia do corpo. Ou seja, quando nós nos tornamos enfermos, a gente não sabe o que nos levou à enfermidade. Não existe doença no corpo que não pré-exista no espírito. Não existe. Uma das coisas que a gente vai ainda, talvez ainda dure alguns séculos para a gente entender isso, a gente vai compreender é que o nosso espírito, ele manda, entre aspas, na matéria. Ele manda na matéria. Então é ele que comanda esse agrupamento de células aqui. É ele que ajusta tudo para que tudo funcione, beleza. Ou ele que desajusta tudo. Quando nós queremos fazer o bem e usamos toda essa força nossa nessa intenção, a gente aglutina tudo nesse ideal e faz que funcione. Por isso o Cristo disse assim, ó, aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu fiz, vós também podeis fazer e muito mais. Poxa, o Cristo quer fala uma frase dessa aí à toa, só para nos levantar a bola? Não é porque é verdade. Então, à medida que nós vamos tendo entendimento, compreensão, e o nosso coração está devidamente ajustado a esse nível, você começa a realizar. A partir daí, você tem liberdade para agir. Por exemplo, aqui no centro, a liberdade que nos é concedida para agir em favor do próximo? A primeira coisa é o passe, certo? O que é o passe? É uma transfusão de energia física para o semelhante através da nossa vontade. Se você não quiser, você não passa. Mas se você quiser, você está preparado, mas você doa energias ao outro. De onde vem essas energias? Do corpo físico. Você está doando. No passe tem mais coisas do que simplesmente as energias físicas do passista, sim. Concatenadas, ajuda dos irmãos espirituais, que combinam os fluidos que são os justos necessários para determinado atendimento. Então, para um é diferente do para outro. Você sabe qual é essa diferença? Não, você é instrumento. Você fornece. Eles guiam. Por isso guia. Eles guiam. Eles trabalham. Tem que ter esse trabalho em conjunto. Mas se você é uma pessoa má, uma pessoa que não tem nenhum atrativo, você acha que você vai ter um guia, um suporte ali te ajudando? Não. Então, a possibilidade de você errar quando você está ministrando um atendimento, E o que é necessário para que isso não ocorra? Você tem a sua condição moral bem desenvolvida. Você atraia, logicamente, aqueles trabalhadores. Pensa na gente. Fala assim, Geraldo, escolhe um trabalhador aqui, Você vai ser o guia desse trabalhador. Aí você olha para todo mundo. Você não vai escolher o melhor? Tem mais condição? Não é por lógica. Não é por afinidade, não. Por lógica. Escolhe o melhor trabalhador. Escolhe o trabalhador aqui. Você não vai escolher o melhor trabalhador? Vai. Mas você sabe aqui, aquele que está falando lá, bebe. Você vai escolher aquele que bebe? Não.
Simples assim, no plano espiritual não tem muita diferença. Então é o mérito, é o desenvolvimento, é a disciplina que vai fazer de você um trabalhador, alguém efetivo que faça a diferença na vida do outro. Mas depende de você. Faça as coisas certas. Se prepare para tal. Quanto tempo faz que você dá passe, Geraldo? Não entendi. Quanto tempo faz que você dá passe aqui no centro? Aqui no centro? É, aqui no centro. 2018 faz 6 anos? 6 anos. Tá. Antes disso você não dava passe, em lugar nenhum. Não. Tá. O passe é uns 2 anos, menos que 2 anos. Tudo bem. Isso mudou alguma coisa em você? Essa realização, ó, eu posso fazer isso. Isso mudou alguma coisa em você? Mudou em questão de responsabilidade, fora isso. Mas você não se sente hoje mais útil? É um trabalho a mais sendo desenvolvido? Lógico que a gente quer mais que isso. Todos nós queremos mais que isso. Mas já não é alguma coisa? Então, a responsabilidade que mudou, né? A gente vê o restante do desenvolvimento em função disso mesmo. As duas coisas também. E quando alguém chega para você e fala assim, nossa, você me deu um passo, me acalmou tanto, fez tanto bem, mudou o meu dia, entrei um e saiu outro, isso não te dá uma felicidade, um incentivo? Não é erguer o orgulho, não é sobressair o orgulho, não. É, poxa, fui útil, eu mudei, nem que seja por alguns dias, algumas horas, a condição de uma pessoa, ajudei. Isso te põe em cima. Isso faz a diferença. É o sentido de dever cumprido. A gente está aqui para ajudar o próximo. Pois é. E é uma coisinha que a gente fez simples. Eu acho que é uma coisa mais simples de você. Semana passada aconteceu um fato que a pessoa chegou aqui, trabalhador da casa há bastante tempo. Aí me pediu se eu estava habilitado, né? Eu falei assim. A mão dele estava gelada, né? Depois que eu fiz o passe, aí ele falou, voltou na temperatura normal e tal, e me agradeceu bastante. E é trabalhador aqui na casa. A gente sem instrumentos, sem um Assim, a trabalho. gente não fica orgulhoso disso, né? A gente sente que a gente está fazendo a coisa certa daquilo. Pois é. Não é vaidade, Não mas é é vaidade. um sentimento que você está no caminho certo. É a satisfação do dever cumprido. Essa felicidade vem da satisfação do dever cumprido. E que está dando certo, né? O trabalho Exatamente. está surtindo A gente não é uma questão de posição, de destaque, de jeito nenhum. Eu falo, nossa, fiz o bem para alguém, fiz a diferença. A gente se sente um pouco assim realizado quando ajudamos materialmente as pessoas também. Né? Nós sentimos um pouco. Mas quando a gente se esforça, a gente estuda, a gente está dedicando a nossa essência para um trabalho e tem uma realização assim bem nítida, notória, a nossa satisfação não é o que pague, não é o que pague. Não pelo agradecimento, não. Por você saber que você fez a diferença na vida do outro, que aquela outra pessoa melhorou porque você ajudou a intervir. Isso é gratificante demais. Bom, tem 5 minutos para terminar isso aqui. Vamos lá. Eu parei de livro orgânico, é isso? Que o homem Que o homem ensina? Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, aqui que pariu, né? Quanto se verifica em assimilarmos o apelo do trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico.
Frase longa é difícil de encaminhar. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a missão contra da moléstia do corpo, quantas se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Ou seja, esse trabalho incessante, constante, vai fazer o quê? O aprimoramento do nosso equilíbrio orgânico. Se hoje nós estamos bem equilibrados, pode ser que seja o resultado de tantas e tantas ações estratégicas, mas para que continuemos e avancemos é necessário que não esmoreçamos, continuemos nesse caminho. Permitiria ao Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? De forma alguma. Porque o nosso corpo é meramente um instrumento. É um carro. Se a gente cuidar bem do carro, ele vai longe. Mas se a gente usar mal, em pouco tempo ele está cheio de batidas, de arranhões, né? E outras coisas mais. Então há necessidade de cuidarmos bem do nosso corpo. E uma das coisas que mais polui o nosso corpo é o pensamento. E o pensamento, quando vem junto ainda com as ações, aí é complicado. O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais, entretanto, cabe reconhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Quem que não quer a melhoria física? Principalmente quando nós estamos doentes, a primeira coisa que a gente quer é voltar à harmonia física. Mas é aqueles que passam hoje pelo mal do século, que é a depressão. Que o corpo está uma maravilha, tudo bonitinho, tudo funcionando perfeitamente, mas a cabeça está um desastre. Toda a energia vital está naquele corpo bem constituído, mas a cabeça tem total desalinho. É um tormento também. É uma prova dolorosa. Porque quando está em idade mais avançada, a probabilidade disso durar pouco tempo e o desencarne vir é mais séria, né? Mas quando você está com 18 anos, 20 anos de idade, vem uma depressão. Você fala que você tem que passar por 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos com depressão. Puxa vida, tem que ter um jeito de curar esse negócio. Mas o que é depressão? Em 1 minuto eu não consigo falar sobre esse tema, é muito extenso. Tem que falar várias aulas sobre depressão. Mas é o que? Nada mais do que uma doença do espírito. Vai repercutir no corpo? Vai. O corpo está lá, uma belezinha? Tá. Tudo funcionando, que é uma maravilha? Tudo funcionando. Mas a pessoa está com depressão. Vai desarmonizar? Vai. Mais para frente vai ter consequências? Vai ter. Tem cura? Tem. Mas uma hora eu vou falar bem, eu vou pegar no começo da aula, vamos dissertar sobre a depressão, e aí vamos ver muito sobre essa doença do espírito, os porquês e como combater. É difícil? É. Não é à toa que é o mal do século. É muito difícil, muito complicado. Mas tem cura? Tudo tem cura. Tudo. É a criatura, né? Permitiria o Senhor a constituição da Não, aprovação. Isto é a criatura, no último. Mas só um pouquinho, por favor. Só para a gente terminar, gente, ó. Há criaturas doentes
que lastimam a redenção no leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. Puxa, entenderam isso aí? Olha só, há criaturas doentes que lastimam a redenção do leito e choram aflitas, não porque desejam renovar as concepções, não porque queiram mudar acerca dos sagrados fundamentos, mas por sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. Quer dizer, não é suficiente. Queria que fosse mais. Que coisa. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Em todos os tipos de doença que tiver ali explodindo no corpo físico, né? o indivíduo esteja passando, todos têm condição de ser reharmonizados, mas nem todos têm. Existe algo muito complexo por trás de tudo isso, e muitas vezes a gente desconhece, que chama-se complexo de culpa. Essa culpa pode ser oriunda dessa encarnação atual ou de remanescente de outras encarnações, de outras existências. E esse processo de culpa é o que possibilita a entrada dessas enfermidades, a explosão dessas enfermidades, porque você se acha merecedor, mesmo que inconscientemente. Então vamos ver se semana que vem, dependendo. Qual que é o tema da semana que vem? Qual que é, Maria? Quando orares. Quando orares. Quando orares. Não tem muito. Vamos ver se vocês lembrarem. Vamos voltar para o finalzinho disso aqui. Talvez a gente gaste até a aula toda falando sobre isso, que eu acho importantíssimo esse tema, porque doença é a coisa que mais existe. Eu acho que é um campo bom para a gente explorar. Tá? Mesmo que a gente perca, não vai estar perdendo, mas a gente utilize a aula inteirinha da semana que vem. Vamos falar sobre esse tema que eu acho que ficou muito assim, corrido hoje. Ficou muito superficial. Tá? Nós vamos voltar nele, talvez a gente utilize até a aula inteira para a gente desenvolver bem isso aí. Nós vamos falar sobre depressão, nós vamos falar sobre as enfermidades, como que isso se manifesta no corpo e a profilaxia, que é mais importante de tudo isso, tá bom? Me lembre, por favor, que eu vou esquecer, sabe como é que é? O Alzheimer está chegando, então a gente esquece das coisas. Então, semana que vem, quem não está com Alzheimer aí, quem não está com Alzheimer, me lembra para a gente debater sobre esse assunto, tá joia? Gente, boa semana a todos. Aqueles que vierem na quinta-feira para o curso de visibilidade, nós veremos aí.